Imagina daqui uns anos pedir uma pizza ou um empréstimo com o cripto real. Parece loucura, né? Mas já faz uns meses que a gente vem ouvindo falar da possibilidade do Brasil ter uma moeda oficial digital. Pois finalmente começaram a sair as primeiras informações mais concretas de como vai ser o real digital. O Banco Central divulgou as diretrizes de como vai desenvolver essa novidade. Agora, o que a gente já sabe sobre essa moeda? Ela vai valer o mesmo que o real convencional? Vai servir para quê na prática? Calma que eu explico tudo isso nesse vídeo, mas antes deixa o seu like e aproveita para seguir o nosso canal. O real digital vai ser uma CBDC, que é a sigla em inglês para moeda digital emitida pelo Banco Central. Outros bancos centrais do mundo estão tendo exatamente essa mesma discussão nesse momento, como é o caso dos Estados Unidos e da China, e ainda vai levar um certo tempo para a gente começar a ver essa moeda circulando na economia, pelo menos uns 2 ou 3 anos. Agora, a primeira coisa que precisa ficar muito clara é que o real digital é diferente, ele não é a mesma coisa que um Bitcoin, e por algumas razões. Uma das principais características das criptomoedas é o controle não centralizado das emissões, ou seja, não existe uma autoridade única que acompanhe todas as transações feitas com o Bitcoin. Pelo contrário, cada operação feita com o Bitcoin precisa ser registrada e validada uma a uma por pessoas que usam os seus computadores para inserir as informações sobre ela na chamada blockchain, que é uma espécie de grande banco de dados público. O real digital vai ser diferente. A emissão vai ser feita exclusivamente pelo Banco Central, e esse é um ponto-chave. Os bancos e as instituições financeiras vão fazer a custódia, ou seja, vão fazer a guarda dos reais digitais e também a distribuição deles no mercado. O real digital também vai ser diferente das chamadas stablecoins, que são as criptomoedas que têm lastro em uma moeda física. Existem inclusive algumas stablecoins baseadas no real, como é o caso do BRZ, por exemplo. Para emitir uma dessas moedas, a empresa emissora precisa manter reservas equivalentes em reais. O real digital não, ele vai ser o próprio real. Agora pensa comigo, embora muita gente use cédulas de papel no dia a dia, a maior parte dos reais já circulam na economia de maneira eletrônica. Pensa no seu salário que cai direto na sua conta ou nos boletos que você paga utilizando o aplicativo do seu banco. Talvez nessa altura você já tenha feito até um Pix. Todas essas são maneiras eletrônicas de utilizar o dinheiro. Então, de que maneira o real digital é diferente disso? O Banco Central explicou que a principal diferença está no risco da moeda. Pensa só, o dinheiro que você deixa no banco, na sua conta corrente, envolve o risco daquela instituição financeira. Se por acaso ela tiver um problema de caixa, por exemplo, ele pode ter reflexos nos seus depósitos. No caso do real digital, não. O risco é o risco do Banco Central, que é equivalente ao risco soberano do país. Além disso, o Banco Central também explicou que as instituições financeiras vão ter limitações para o uso do real digital. Por exemplo, os reais convencionais que você tem na conta são utilizados pelos bancos para conceder empréstimos para outras pessoas. No caso do real digital, isso não vai ser uma possibilidade. O Banco Central também explicou que, em princípio, as pessoas vão poder escolher junto às suas instituições financeiras se querem manter os seus recursos em reais convencionais ou em reais digitais. Inclusive, vão poder fazer saques de reais digitais na forma de cédulas também. Isso é o que eles chamam de interoperabilidade. Mas ainda não está certo se vai haver uma paridade absoluta de valor entre o real convencional e o real digital. Porque do ponto de vista econômico, de fato, vão existir dois ativos circulando na economia. E talvez o mercado atribua um valor maior ou menor a uma dessas duas opções. Fábio Araújo, que é o economista à frente dessas discussões no Banco Central, diz que tecnicamente as duas possibilidades são viáveis. A gente tanto poderia ter um sistema que admitisse um pequeno descolamento entre os preços do real digital e do real convencional, desde que isso não trouxesse uma volatilidade excessiva para a moeda, quanto um sistema
que garantisse que real físico e real digital tivessem sempre o mesmo valor. Isso demandaria, é claro, a ação do Banco Central comprando e vendendo a moeda no mercado, de modo a equilibrar a demanda, a oferta e os preços. Mas tudo isso ainda está em discussão. Um outro detalhe importante é que o real convencional a gente pode manter fora do banco. Você pode ter cédulas de real no bolso ou até embaixo do colchão, se preferir. É isso que a gente chama de autocustódia. Na versão digital da moeda não deve ser possível fazer isso, não deve ser permitido fazer a autocustódia. A posse de um real digital sempre vai demandar uma relação bancária. Essa também é uma diferença para os bitcoins, por exemplo, porque o Bitcoin você pode ter sob a sua própria custódia em uma carteira digital, uma wallet, que é acessada usando chaves privadas. Agora, uma das principais dúvidas é para que vai servir o real digital na prática. Em linhas muito gerais, o Banco Central diz que ele vai poder ser usado para fazer pagamentos no varejo online e, eventualmente, também no varejo offline. Mas esse é só um ponto de partida. A ideia é que, a partir daí, o mercado possa desenvolver as mais variadas aplicações para a moeda digital. E olha, dá para ser criativo aí, viu? Usando tecnologias como contratos inteligentes, internet das coisas ou dinheiro programável. Um exemplo. Imagina um sistema de autopagamento em supermercados. Você entra no supermercado, coloca os produtos que precisa no carrinho e sai com a conta paga em reais digitais sem ter de passar pelo caixa. Ou então, uma geladeira inteligente que, por meio de sensores, detecta quais são os produtos que estão acabando e dispara uma compra automática desses produtos que também é paga com reais digitais. Essas são tecnologias que já estão sendo desenvolvidas mundo afora e que podem ser muito facilitadas por meio de uma moeda digital. Mas existem muitas outras possibilidades, dependendo dos parâmetros que o Banco Central estabelecer. Dinheiro digital e programável facilita o controle pela autoridade monetária. Então vamos imaginar que o Banco Central identifique uma pessoa que está cometendo uma fraude financeira. Os especialistas em criptomoedas dizem que não seria difícil descadastrar o CPF dessa pessoa e impedir que ela continue acessando o sistema, por exemplo. Ou então uma outra situação, como o pagamento de um benefício social. Vamos imaginar o auxílio emergencial. Se o dinheiro é programável, poderia programar um uso específico para ele. Digamos, restringir a supermercados. Então a pessoa só poderia usar aqueles reais digitais para fazer compra no mercado. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Depende do ponto de vista. De um lado, se espera que o sistema financeiro ganhe muito em eficiência, mas tem muita gente que argumenta que esse nível de controle em potencial minaria a autonomia dos cidadãos. É um ponto. E você, o que achou dessa novidade?